Olá, boa noite. Aqui é Alessandro Mascarenhas, começando aí mais uma live. Hoje, uma live um pouco diferente, que nós vamos falar de nutrição também, mas vamos falar de economia doméstica. E é óbvio, para falar de economia doméstica, a gente precisa de alguém da área que tenha essa expertise, que possa nos dar orientações de como administrar bem os nossos recursos financeiros, principalmente no que tange à alimentação, às compras. Então tem dicas aí muito bacanas. E eu vou apresentar e já chamar aqui o nosso convidado, que é uma pessoa muito bacana, além de economista. Vereador na cidade de Oliveira, pessoa muito bacana, já estudamos juntos, então sei que é um cara porreta, muito bacana. Ele está chegando aí. E aí, Sirlei? Boa noite, Alessandro. Boa noite os ouvintes aqui da live. É um prazer enorme estar aqui com você nessa noite para a gente trocar um bate-papo, trocar algumas ideias, algumas experiências sobre economia doméstica e também sobre nutrição. Que bacana, Sirlei. Eu vou fazer um ajuste aqui na tela, que sempre é a hora que a gente vai compartilhar, ela redistribui aqui a imagem, a gente tem que fazer um pequeno ajuste aqui. Aqui, opa. Isto. Aqui. Vou fazer mais um ajuste aqui. Tranquilo. Sirlei, eu vou fazer aqui a minha apresentação para as pessoas que estão nos ouvindo aí. E logo te passo aqui a palavra para você também fazer a sua. Mas vai ser um papo legal, que nós vamos falar de economizar dinheiro, né? Isso é muito bom. Economizar dinheiro, ganhar saúde, comprar as coisas certas, criar bons hábitos. A partir disso, uma coisa puxa a outra, né? E aí, para quem não me conhece, então, eu sou Alessandro Mascarenhas Coelho, conhecido aqui na cidade de Oliveira, nutricionista, terapeuta comportamental também, aí como personal trainer também, atuando já há muito tempo. E nessa caminhada toda, a gente sempre vai buscando oportunidades de fazer com que as pessoas possam ser ajudadas, tenham informação de qualidade, e aí a gente usa da nossa área, a expertise que a gente tem, para poder contribuir. E aí, hoje eu vou falar sobre, nós iremos conversar, né, bater um papo sobre a parte de como utilizar os nossos recursos financeiros, as nossas finanças, principalmente em se tratando de alimentação, que é onde eu entro com a minha experiência como nutricionista, mas também vamos falar de economia doméstica, de como economizar em casa, de quais os recursos que estão disponíveis para que a gente possa utilizar bem os nossos recursos financeiros, comer bem, se alimentar, ter uma boa saúde, né? E saúde financeira também, a gente fala de saúde, mas enfim, saúde ela é física, financeira, e nós vamos falar de tudo isso. Eu vou passar a palavra aqui agora para o nosso amigo Sirlei para fazer sua apresentação. É com você agora, Sirlei. Alessandro, primeiramente te agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando com o pessoal aqui pelas redes sociais, pelo Instagram. O meu nome é Sirlei Clécio, eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de São João del Rei, formei em 2006. Hoje sou servidor público do Estado, eu não atuo diretamente como economista, eu sou servidor do Instituto Mineiro de Agropecuária, mas a parte financeira, administrativa, eu gosto muito e sou um estudioso desta área. E eu acho que vai ser muito proveitoso essa noite nossa aqui para a gente estar levando um pouquinho de ideias, informações, porque, como você mesmo disse, é importante a gente ter um equilíbrio. A gente estar bem financeiramente, a gente vai estar. Uma das variáveis para a gente estar bem com a gente mesmo. Né? Não adianta, se a gente tiver problemas com as nossas finanças, a gente não vai estar bem conosco mesmo. Então, eu acho que passando algumas informações, algumas dicas, é útil para as pessoas. E aí a gente vai contribuindo aí dentro do que for possível, aí, levando um pouquinho de informação e nessa troca de experiência aí, Alessandro. É muito bacana. Eu digo o seguinte, que é uma frase que todo mundo, a maior parte já conhece. Muitas pessoas conhecem, assim que eu falar essa frase aqui, as pessoas vão se familiarizar com ela, mas a gente sempre diz o seguinte, né? Já pegando um gancho aqui para a gente começar uma ponta de conversa. Não vá ao supermercado fazer compras com fome. E isso é terrível, porque eu mesmo já fiz isso várias vezes. Por quê? Porque a oportunidade que a gente tem, né, trabalhando aí nesse corre-corre, às vezes é no final do dia, depois do trabalho.
sai correndo para chegar e pegar o supermercado aberto ainda, para fazer compra. E é inevitável, você sempre passa e o supermercado já sabe disso, né? A rede de venda de produtos alimentícios, ele já sabe disso. Tanto é que aquele momento que você está na fila esperando para passar no caixa e ali com pressa, com fome, você começa, eu falo que fica igual uma vitrine, igual uma televisão de cachorro, que é aquela vitrine que vende frango assado, né? E a gente fica ali na fila aguardando e as guloseimas estão todas ali. É um bombom, é um chocolate, é uma bala, E aí você está com fome, a boca está seca, você está aguardando na fila e é inevitável. Você acaba passando a mão ali, pegando um bombom, um chocolate, uma guloseima, uma bala, um chiclete que seja, mas você acaba levando alguma coisa que, muito provavelmente, se você tivesse feito um planejamento, você não iria levar para casa. Ou seja, você não foi lá para comprar isso, mas você acaba comprando, né? Mas como é que o cérebro da gente funciona assim? É uma coisa, do ponto de vista nutricional, é uma coisa muito comum, mas é uma coisa muito comum que a gente pode fazer algo para evitar e a gente pode assumir o controle. Vamos pegar esse gancho especificamente, daqui a pouco eu já te passo a palavra aqui, a gente faz uma ponte, mas vamos pegar um gancho nessa fala de como o nosso cérebro funciona nesse exato momento. Você está com fome, foi ao supermercado e ali no fim do dia, já cansado, e aí você se depara com aquele monte de guloseimas na sua frente, você fica olhando para aquilo e aquilo acaba que, parece que chamando a gente, você acaba comprando algo que não era para comprar e levando para casa. E aí a pergunta é, por quê? Tudo por causa do nosso cérebro. Olha só que coisa interessante. O nosso cérebro é uma biblioteca. Ele é um amontoado de memórias. E aí quem nunca chupou uma bala, quem nunca comeu um chocolate, né, assim, já buscando mesmo a consulta da memória, não precisa nem da gente fazer força, mas se a gente lembrar de chocolate de uma bala, qual que vem a mensagem para nós, né? Isso é um alimento bom, gostoso, ou é muito sacrifício comer um chocolate, né? Quem aqui, que está conosco aqui nesse momento, pode afirmar que é muito sacrificante você ter que comer um chocolate? É óbvio que não. E o nosso cérebro sabe muito bem disso. Ele sabe que é muito pelo contrário. É muito prazeroso comer um chocolate, uma bala, um doce, enfim, né? É muito prazeroso. E ele sabe disso. Agora, por trás de tudo isso, entra uma questão muito importante, que é uma questão fisiológica e até metabólica, que é por que o cérebro vai querer comer doce? Principalmente no momento desse, numa situação que a gente está com fome, né, saindo do fim do dia. E é explicável, isso é perfeitamente aceitável, principalmente quando a gente avalia os nossos hormônios. Quem está com fome, obviamente, já está muito tempo sem comer. Está muito tempo sem comer, a glicose está baixa. A nossa glicose está baixa na corrente sanguínea. E glicose baixa, o que o corpo quer é restabelecer essa glicose, quer aumentar essa glicose. Por quê? Glicose é energia. Para quê? Para tudo, para fazer atividade física, para pensar, para raciocinar, para fazer uma prova, né, para trabalhar, para conversar com gente. Tudo isso o nosso cérebro precisa de glicose. E é a glicose que vai dar a energia para todos nós. Opa, minha internet está instável, mas está acompanhando. Muito obrigado. Viu, Edmar? Obrigado você pela presença. E aí, se você precisa de aumentar a sua glicose, o seu cérebro ele já sabe de qual alimento você come e que vira glicose o mais rápido possível. E aí entra os doces, as balas, por aí vai. Então, naquele momento, você já há muito tempo sem comer, com fome, lá na fila do supermercado, e identifica um alimento doce, automaticamente o seu cérebro já te pede para pegar logo aquele alimento e nem colocar no seu carrinho, de preferência já começar a comer naquele momento. Por quê? Porque ele quer estabelecer o equilíbrio da glicose o mais rápido possível. E os doces, as balas, os chocolates, eles são carboidratos simples que vão fazer a glicose se aumentar o mais rápido possível. Então vai restabelecer aquilo que estava baixo. Então é um apelo que nós vamos ter naquele momento e que vai ser, com certeza, nós não vamos ter o controle de ficar sem comer aquele alimento, né? Uma vez que a
a glicose precisa ser restabelecida. Então, isso é um aspecto que, se a gente compreender como é que o nosso cérebro funciona, como que o nosso organismo funciona, já começa a entender, olha, então eu vou passar em algum local antes de ir fazer as compras, já comer algo mais saudável, porque senão eu vou ficar à mercê, vou ficar escravo de comer uma coisa gostosa quando eu estiver me dirigindo para o caixa. E aí, eu já queria nesse momento, Cirlei, ouvir de você, em se tratando de compras em supermercado, o que pode se esperar, né, de um economista, uma pessoa que estuda aí as finanças, dicas que possam facilitar e auxiliar as pessoas às compras, para não gastar demasiadamente, para comprar primeiro as coisas ali que são importantes, né? Então, eu queria ouvir de você agora, nesse momento, já essa fala sua dizendo para nós, quais são as dicas aí? Alessandra, essa primeira introdução que você fez aí, ela é muito válida, porque além da parte do corpo, igual você colocou aí, da glicose e tudo, mas o supermercado, as redes varejistas, elas usam diversas estratégias para todo dia estar traindo a gente para dentro dos estabelecimentos comerciais. Aquelas promoções relâmpagos, ou promoções de cada dia da semana, cada dia da semana tem um tipo de promoção para logo atrair a gente para dentro do estabelecimento, para eles poder realizar suas vendas. Não que eles estejam errados, são estratégias de marketing, né, que eles utilizam para fazer, de fato, as suas vendas, aumentarem as suas vendas. E como você colocou muito bem, nas gôndolas ali do supermercado, aqueles produtos, essas guloseimas e tudo, ele fica bem próximo ali dos caixas, para no momento que a gente está passando as compras, para a gente ter o intuito ali de pegar e levar esses produtos. Isso faz parte mesmo de estratégia, quem mexe com vendas, estratégia de vendas, sabe perfeitamente do que a gente está tratando aqui. Mas a dica para as pessoas, o que eu falo é assim, se você vai fazer as suas compras, é ter um planejamento. Primeira coisa, se você tem que ir a uma compra, ou seja, qual for a sua compra, fazer uma lista de compras. Porque se você tendo uma lista de compras do que você vai adquirir, e você começar a se policiar em cima daquilo que você planejou, a chance de você comprar, de fato, o que você precisa, ela é muito maior do que você for no estabelecimento e tentar puxar só pela memória do que você está precisando em casa. Você fala para a dona de casa, para o pai de família, então antes de fazer a questão das compras, faça primeiro em casa uma lista daquilo que você necessita, daquilo que você precisa e tente ficar em cima daquilo ali. Claro que chegando lá você vai ter tentações para adquirir outros produtos. A questão do marketing hoje ela é violenta nisso. Mas aí você tem que estar trabalhando, né? Você mesmo se policiando, porque a gente não pode comprar pelo impulso. Quando a gente compra pelo impulso, a chance do arrependimento da compra ele vem logo depois. Né? E se você tem um planejamento do que você precisa, você você compra o que de fato você precisa e você acaba também levando na quantidade correta. Porque não adianta também eu comprar exageradamente, principalmente produtos perecíveis, que com o tempo, sim, às vezes eu não vou usar tudo aquilo, eu vou ter um desperdício, porque eu perdi aqueles produtos que eu adquiri. Então, tendo um planejamento ali da lista de compras, acho que é o primeiro passo para a dona de casa, para o consumidor, para o pai de família, ou a gente também que mora sozinho, quem mora sozinho, né? Poder fazer, esse é o caminho. Uma coisa que, principalmente, eu vejo também em relação, você falou de perecíveis, né? Então, vamos pegar, por exemplo, as frutas. Frutas eu vejo que são duas situações, frutas, legumes, as leguminosas, vegetais de modo geral, hortifruti, né? Eu vejo duas situações. A primeira é que é sazonalidade, né? As frutas de época e as frutas fora da época. E aí o valor, né, das frutas fora da época aumenta muito. E as frutas de época já tem um preço mais acessível. Mas dá uma variável, existe uma variável, né, bem expressiva também no preço. Então a gente encontra, às vezes, numa semana, vou dar um exemplo, às vezes você vai lá comprar uma maçã, você encontra maçã de R$ 3,00, de R$ 2,99. E aí, num outro momento, dadas as circunstâncias de safra, de tudo isso que envolve, mas em um outro dado momento, você vai comprar o mesmo produto e está R$ 6, R$ 7, quer dizer, está quase o dobro, às vezes até mais do dobro do que o alimento, que é o preço de mercado do alimento, né? E aí, às vezes, as pessoas não se atêm a isso
e acabam comprando um produto com um preço muito acima do que o dobro do seu valor de mercado naquele exato momento, ou seja, nessa época, nessa condição, que a gente avalia que sempre as frutas, os vegetais, você tem substituições a fazer. Então, por exemplo, você vai comprar uma fruta vermelha, né? E você tem lá, por exemplo, uma maçã. E aí a maçã não está com um preço muito favorável. Você tem outras opções, de repente você tem lá um pêssego, você tem lá um morango, você tem outras frutas do mesmo grupo que você pode substituir, aqui às vezes o preço está bem mais em conta. Então, o primeiro aspecto que eu levo em consideração, né, e eu quero as suas considerações também, é isso, é que são grupos que você consegue separar, são alimentos que você consegue separar por grupos. Então, eu falei das frutas especificamente, você tem aí as frutas cítricas, por exemplo, você tem laranja, você tem limão, você tem mexerica, você tem lima, você tem uma série de outras frutas aí do mesmo grupo e que podem ser substituídas. Então, é o caso, você vai comprar uma maçã e a maçã está, às vezes, R$8 o quilo. Quer dizer, não está na melhor condição, no preço não está tão favorável assim. Mas você tem outras opções que você pode trocar. Então, é escolher quais as outras opções que eu tenho, quais os valores que eu tenho. Então, o primeiro aspecto a considerar em relação, principalmente aos hortifruti, é selecionar esses alimentos por grupos. E aí, se um não está com um preço muito bom, você consegue levar outro naquela semana em substituição, que está com um preço de mercado. Então, o primeiro aspecto a considerar que eu vejo importante é isso, avaliar se o produto que você vai levar, ele está no preço de mercado, ou ele está fora de safra, e você vai pagar mais caro por um produto que daqui a 15 dias você vai encontrar ele pela metade do preço. Então, quer dizer, é uma semana de ajuste, não é deixar de comer o que você gosta, mas é um aspecto importante. Então, o primeiro aspecto é esse, eu falei de 2. O segundo é que aí quando chega na semana que, por exemplo, vamos falar o caso da maçã que eu citei o exemplo. A maçã estava lá quase R$7, agora ela voltou para R$2,99. Aí a pessoa consome lá 10 maçãs por semana. Mas como está R$2,99, aí ela vai e compra 30 maçãs para aproveitar o preço. Só que o que acontece? O consumo dela semanal continua sendo 10. E ela comprou 30, teoricamente ela comprou maçã para 3 semanas. A questão é que, será que vai durar 3 semanas essas maçãs? Muito provavelmente não, pela experiência que a gente tem e pelo que a gente vê. Então ela compra uma quantidade maior, porque está barato, mas ela vai ter perda. E aí estraga 3, 4 maçãs daquelas 30 que ela comprou, ela já está jogando fora, no final das contas, quando ela for avaliar e ver o preço real dessa fruta que ela levou para casa, nem sempre está sendo tanta vantagem assim o ter comprado muito. Então, 2 aspectos importantes que eu vejo, que é respeitar as frutas da época que estão num preço mais em conta, principalmente quando a safra está no controle, não teve geada, né, não teve dificuldade aí no plantio, para justificar que o fruto vai ter um aumento no seu preço, é um aspecto importante. E o segundo aspecto é a quantidade daquilo que vai ser comprado, mesmo que seja um produto que está com um preço mais em conta, mas levando em consideração que se você tiver perda, você vai ficar no prejuízo da mesma forma. Então eu queria seus comentários também a respeito disso. Como é que você vê essa administração aí das compras, né, da quantidade, ou se as pessoas respeitam a sazonalidade ou não? O que você tem visto aí nas suas andanças? Eu sei que sempre você está fazendo coleta de preço aí, fazendo alguns estudos. Qual que é a perspectiva que você traz para nós? Corretamente essa observação que você passou, Alessandro. É de grande importância as pessoas terem um planejamento e elas comprarem os produtos de acordo com a estação da época. E com essa mudança climática que a gente tem visto nos últimos anos, isso tem provocado muito desequilíbrio, até na questão dos preços dos alimentos. Né? Uma geada, excesso de chuva, seca, tudo influencia diretamente, principalmente nos produtos perecíveis. Porque o produtor ele não tem como ele guardar, ele tem que vender de acordo com o que é produzido, né? Então, esses fatores climáticos, eles de uma semana para outra, pode variar muito os preços. Então, a dica aí para as pessoas, ela ter em mente, ou ela deixar mais ou menos anotado o valor que está tendo de preço de uma semana para outra, para até ela poder comparar.
será que o preço que eu estou comprando hoje é um preço mais ou menos justo, que é a média mesmo daquele preço, ou está tendo uma elevação de preço em excesso? E outra é questão mesmo da quantidade. Produtos perecíveis, não adianta você, se tem promoção, você querer levar uma quantidade exagerada, porque você não está fazendo economia. Você não vai consumir aquilo tudo de uma vez, você com certeza vai descartar uma parte daquele produto. Ou mesmo, se você consumir tudo aquilo uma vez, você também não está contribuindo com a sua saúde. Porque não significa que eu tenho que comer, porque a maçã está numa promoção, eu tenho que viver só naquela semana só comendo maçãs, né? Você, como nutricionista, pode explicar até melhor essa parte que eu citei aqui no final, mas é isso. A pessoa tendo ali um equilíbrio, um planejamento, comprando aqui dentro das suas necessidades e comprando, sim, dentro do período da época do determinado produto. Mas para isso é bom ele também ter em mente, ou ele deixar mais ou menos anotado, no mês passado eu paguei quanto em tal produto, agora ele está custando quanto? Teve um aumento muito excessivo, ou teve uma baixa muito excessiva? E outro também é analisar a qualidade do produto que você está comprando. Às vezes ele está em uma promoção muito baixa, mas o produto já está, que às vezes ele não vai durar aí 2, 3 dias. Então, dependendo do produto perecível, você também olhar a qualidade para que você compre de acordo com o que você vai consumir pelo período daqueles dias. Então, se às vezes está um preço baixo, mas ele já está quase passando da hora, pode até estar apodrecendo, às vezes nem não compensa também você comprar ou então não comprar em grande quantidade. Então, o consumidor tem que ter isso em mente na hora de fazer a sua escolha ali. Não olhar só a questão do preço, não. É olhar também a qualidade e ter em mente também o quanto que ele vai levar e qual o período de consumo daquele produto que ele está levando. Um aspecto importante também, a gente vê acontecer muito no subitem das guloseimas, né? Principalmente com caixa aí de bombom, de chocolate. Eu estou falando aqui, nada contra, mas é só porque eu peguei esse case para a gente poder entender de economia doméstica, que é o nosso caso aqui, né? A nossa intenção é essa. Mas eu falo que é um aspecto importante também, além do que você disse, né, da qualidade do produto que está sendo comprado, da validade. Uma coisa interessante que houve, principalmente aí na Páscoa do ano passado, foi percebido isso, mas já vem isso há alguns anos, que as embalagens dos produtos derivados aí do chocolate, né, derivados de cacau, elas, com esse aumento, né, que foi gerado nesse processo todo de pandemia, e aí, para não haver um descontentamento muito grande, não só nas guloseimas, chocolates, mas só para evidenciar. Porque a gente observou também que houve para não haver um aumento expressivo no valor dos produtos, houve uma redução na quantidade dos produtos, né? Então, o chocolate, a caixinha de chocolate mesmo, de bombom, foi uma que ela diminuiu o conteúdo, né? Veio uma gramagem menor para não ter um aumento exorbitante. Então, são nuances do mercado que a gente tem que estar o tempo todo. Se você não quer fazer papel de bobo, você tem que começar a pesquisar, se informar das coisas. Então, é uma coisa que acontece. Às vezes você vai comprar uma caixinha de um produto que tinha 470 gramas. Aí o preço não aumentou, está o mesmo valor, mas a caixinha diminuiu, agora é 370. Então, são coisas importantes para a gente entender, porque também isso acontece. A indústria ela cria seus mecanismos de autodefesa. E se o consumidor do lado de cá também não fizer isso, ele vai fazer papel de bobo. E às vezes passa-se dias, meses, até anos sem a pessoa perceber. Vai tão no automático, né? São conceitos tão automatizados que a pessoa passa desapercebido mesmo e tem que ter esse critério. Uma coisa que assim, eu já vi em determinados momentos aí da economia, hoje confesso que não tenho visto, até porque muitas das coisas aí com essa tecnologia toda, muita coisa modificou, mas assim, eu falo que existiu um período aí, alguns anos atrás, que era comum a gente ver as pessoas com calculadora, fazendo conta lá, na hora de fazer as compras. E já nesse período agora, a gente não tem percebido tanto assim, né? Não estou dizendo que não tenha, mas assim, eu não tenho percebido tantas pessoas com esse hábito na hora da prática das compras,
Tá, a tecnologia está aí, hoje todo telefone celular tem a sua calculadora, mas eu não tenho visto as pessoas utilizarem na hora da compra, né? E eu sempre tenho essa preocupação de, enquanto eu vou fazendo a compra com a lista na mão, eu vou fazendo a soma, né? Vou fazendo a soma, fazendo a somatória para ver se está batendo com o orçamento, né? E também se os preços que eu estou vendo lá na prateleira é o preço que vai ser cobrado lá na boca do caixa, né? E assim, obviamente, eu não entendo que sejam uma ação, como se diz, algo indesejado que possa acontecer por parte lá dos comerciantes, não penso que seja isso. Mas eu digo assim, que é um sistema. Imagina quantos produtos tem um hipermercado, né? E às vezes acontece, é um produto que o preço não está atualizado, às vezes ele entra em promoção, está anunciando lá na prateleira, mas na boca do caixa ele continua sem esse registro. E aí você compra esperando que o produto está na promoção, e chega lá, não está na promoção. O que você me fala a respeito disso, né? Assim, é uma orientação também que pode ser passada no dia a dia para o consumidor, de conferir o preço que está na prateleira e na hora da compra conferir, que eu sempre tento fazer isso e eu confesso. Nem sempre bate os valores, nem sempre bate. E aí você está com um carrinho cheio, uma lista grande de compra. Quando a diferença é muito grande, sim, a gente acaba voltando, tentando ver de onde que está essa diferença. Mas às vezes a diferença é muito pequena. Eu creio que a maior parte dos consumidores não faz essa conferência. O que você tem a dizer a respeito disso também? Essas duas observações suas é muito importante, Alessandra. A primeira, essa questão mesmo da diminuição da quantidade de produto nas embalagens. Isso vem ocorrendo já há muito tempo, não é só agora no período da pandemia, não, já vem ocorrendo antes. Principalmente no período de inflação, quando os preços começam a subir, para não ter uma elevação tanto do preço, o que eles fazem? Eles tentam reduzir a quantidade de produtos para a pessoa continuar consumindo. Mas, na verdade, ela está pagando mais caro porque ela está comprando menos produto, menos quantidade de produto. Mas isso é uma estratégia que as empresas usam. Inclusive, tem uma lei federal que obriga que quando a empresa vai diminuir ou aumentar a quantidade do produto na embalagem, ela teria que, acho que se não me engano, 3 meses, informar em letreiro grande que está tendo uma diferenciação de preço. Só que, infelizmente, não tem sido muito em prática as empresas informar isso ao consumidor. Né? Mas existe essa lei aí de defesa do consumidor que elas deveriam, quando fazer essa alteração na embalagem, mudar. E isso não vale só para produtos alimentícios, mas tem ocorrido em muitos. Outro dia eu vi uma pessoa reclamando nas redes sociais na questão do papel higiênico. Então, o rolo de papel higiênico está diminuindo a metragem, né, de 60 metros para 40, 50, e já vi isso mesmo em outros produtos de higiene, enfim, diversos. Tem ocorrido sim. Então, é importante o consumidor ficar atento a isso, para ver de fato o preço real que ele está pagando. Não tem muito como fugir disso, porque já vem, mas às vezes ficar atento, porque às vezes ele é enganado, entre aspas, porque aí ele acha que está numa promoção, mas às vezes na concorrência o da embalagem normal estaria, na hora que você faz a conta, estaria às vezes mais em conta, né? Mas essa observação sua ela é muito importante. E com relação a essa outra observação de anotar os preços, ela também é muito importante. Primeiro, se você tem o hábito de estar anotando, né, ou verificando ali, fazendo as contas, você vai começando a ter um controle também do seu orçamento. Você começa a se autopoliciar. Se eu lá vou no supermercado, a minha meta é gastar mais ou menos R$ 500 e começo ali a anotar, eu vou me aproximar daquilo ali. Opa, isso aqui, isso aqui eu posso deixar para o mês que vem, porque senão vai estourar meu orçamento. Então, se você começa a ter esse hábito, é uma maneira importante de você se policiar. E outra, na própria questão da hora de passar as compras no caixa, porque antigamente, né, ainda na época da inflação, Alessandro, os produtos, tinha o preço no produto. Não sei se você lembra daquela época da maquininha, etiquetinha. Etiquetador, o dia inteiro etiquetando aquilo, né? Era uma loucura. Sim. Depois que a modernidade, né, que hoje pelo código de barra é computado, né, não é mais o caixa tem que ficar registrando preço a preço,
sim, melhorou por esse lado, mas por outro lado, você não, se você não anotar, você não grava o preço na hora de passar. Porque também numa compra aí de 40, 50 produtos, que é uma compra de supermercado, né? Mas é sim, importante, sim, se você ter esse hábito, principalmente aquelas vezes que está em promoção. Porque pela lei do Código de Defesa do Consumidor, você, se der diferença lá a mais, o preço do, por exemplo, vamos supor uma caixa de bombom, vamos ficar no chocolate. Se sim, lá na prateleira ela está R$ 5 e sim. na hora de passar eles te cobram 5,50, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigado a te vender pelo menor preço, o preço que estava lá na gôndola. Vale Por, o pelo, menor preço. vale o menor preço. Isso é Compreendi. lei de defesa do Código de Defesa do Consumidor. Você Ó, não é bacana. culpado se o supermercado alterou o preço, mas esqueceu de te comunicar ele lá na gôndola. E o mesmo Compreendi. vale também naqueles jornaizinhos de oferta, né? Se você Sim, compra com um jornal de oferta, lá fala que naquele dia, aquele produto ele vai ser vendido por R$ 5, e você chega lá, ele está a mais, o supermercado, pelo menos, ele é obrigado a te vender no preço que está no que foi ofertado. A não ser que ele te prove, porque geralmente com letrinhas bem pequenininhas vem escrito que vale o estoque de tantas unidades. Aí ele tem que te provar que ele já vendeu todas aquelas, por exemplo, 300 unidades, 300 unidades naquele preço. Se ele não te entendi. provar, ele é obrigado a cobrar, a te manter o que está na oferta. Porque antigamente, teve épocas aí, Alessandro, antes, que muitos, não vou dizer, não em caso de Oliveira, mas nacionalmente que a gente viu, Sim, tentando enganar o consumidor, colocava lá em oferta, levava o consumidor para dentro do estabelecimento comercial, chegava lá, não tinha nenhum dos produtos em oferta. Então, o legislador, entendi. na defesa do Código de Defesa do Consumidor, criou esse mecanismo, que o estabelecimento comercial ele é obrigado a vender pelo preço que ele anunciou. Ou então, ele tem que provar que aquelas unidades que ele anunciou ali foram todas esgotadas, e por isso que não tem mais para ser ofertado naquele preço. Mas isso também, o Código de Defesa do Consumidor resguarda aí os nossos Entendi. direitos, né? E assim, eu vejo também não é uma apologia contra os supermercados, estabelecimentos que consomem alimento. Muito pelo contrário, né? A gente está dizendo e está querendo trazer luz para quem vai fazer as compras de um modo que a pessoa tenha a expertise, se a gente pode dizer assim, de fazer uma compra da melhor forma possível, né? Valorizando o seu dinheiro e comprando produtos de boa qualidade, sabendo selecionar os produtos de época, né? São as dicas que nós passamos aqui que são muito importantes. E já aconteceu comigo também em vários supermercados. Eu gosto sempre de, eu não, eu gosto de conhecer os supermercados, as mercearias da cidade para ver oferta, como que lida com os produtos, as linhas de produtos que tem, porque senão você fica vicioso, né? Você só compra um produto só do mesmo jeito, você nunca que experimenta novos produtos, nunca está aberto, porque às vezes tem um produto que está mais barato, e não porque a qualidade é ruim, é porque ele está entrando no mercado, e às vezes a qualidade é até maior do que o que está lá. Mas se você não se der ao direito de experimentar o novo, você vai ficar sempre com a mesma coisa e perde as oportunidades. Então eu gosto de sempre fazer isso. Uma hora eu vou num supermercado, compro alguma coisa lá, vou no outro. É óbvio que sempre quando a gente tem condição de ir. Mas eu já passei por situações que aconteceu como nós comentamos aqui, tinha um preço na prateleira e no caixa passou outro preço. Eu fui, busquei etiqueta, ou então até gentilmente a própria empresa, o próprio supermercado pediu alguém para ir lá buscar a etiqueta para conferir, e realmente acataram o preço menor, assim, fizeram valer. Então, assim, eu não vejo que seja um desacato, né, dos proprietários aí de supermercados, mercearias, muito pelo contrário. Mas eu vejo assim, são orientações para o público de um modo geral que a gente vê que tem uma validade muito grande. Um aspecto importante sobre qualidade de alimentos, e às vezes a gente vê, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, do pão integral. Então, primeiro aspecto, né? Às vezes as pessoas questionam, vale a pena comprar pão integral? Tem diferença do pão integral para o pão comum? São perguntas que as pessoas fazem e nem sempre encontram as respostas. Quando encontram, nem sempre também são as respostas mais elucidadoras, né, ou esclarecedoras. Então,
vamos falar do pão integral aqui para a gente ter um ponto de conversa em comum. Mas o que acontece? Vamos nos ater ao pão integral, que você vai encontrar na prateleira. Pão que custa R$ 3,99 e tem pão que custa R$ 12. E aí vem perguntas como essa: é a mesma coisa? Obviamente não é a mesma coisa. As matérias-primas variam. O tipo de trigo, de farinha que é utilizada, você usa integral num, você usa farinha refinada no outro, você tem mistura com castanha, com aveia, uma série de grãos, o outro você tem um tipo de grão só na mistura. Então faz diferença. Mas eu quero saber se vale a pena. Então tudo é questão de primeiro identificar as diferenças e depois identificar os propósitos. Para que você quer comer um pão comum ou um pão integral? Qual que é a diferença dos dois? A diferença está no comportamento da glicose dentro do nosso corpo. Então, enquanto que você tem um pão que a gente chama de carboidrato simples, né, que é o carboidrato, a farinha refinada, ele vai virar glicose muito rápido, e aí toda vez que você tem uma quantidade maior de glicose na corrente sanguínea vinda da alimentação, você tem o risco de fazer com que o nosso pâncreas produza em maior quantidade um hormônio chamado insulina, que é o hormônio que vai controlar a glicose. Tá, até aí tudo bem. O grande porquê é que a insulina é um hormônio dito como lipogênico. O que é isso? A insulina é um hormônio que, quando vai para a corrente sanguínea, principalmente em quantidades maiores, ela pode induzir a fabricação das gorduras no nosso corpo. Então, hoje todo mundo corre das gordurinhas do nosso corpo, principalmente na região abdominal. Então, de modo geral, as pessoas abominam tudo aquilo que pode vir a aumentar a gordura corporal. Então, o pão integral, como ele não é refinado, ele leva mais tempo para ser digerido no nosso organismo, além da fibra presente, que é uma das diferenças do carboidrato refinado, da farinha refinada para a farinha integral, é a fibra presente no integral. Ele atrasa o tempo que a glicose vai aparecer na corrente sanguínea. Então, assim, ele não deixa a glicose aumentar tão rápido quanto o carboidrato ou a farinha refinada. E aí, obviamente, não vai fazer com que o pâncreas produza uma quantidade maior de insulina. Então, a diferença básica do alimento integral para o alimento refinado, polido, é o comportamento glicêmico, é a quantidade de glicose que aparece por minuto na corrente sanguínea entre um alimento e o outro. O integral leva mais tempo para aparecer. O refinado é muito rapidinho. É por isso que quando a gente come um pãozinho francês, logo dá vontade de comer mais um e a glicose começa a se alterar e às vezes a gente experimenta até episódios de bocejo. A gente começa a abrir a boca ali, porque já é uma característica de um estado hipoglicêmico, que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Você comeu um famoso pãozinho francês, e aí ele altera um pouco a glicose, libera a insulina pelo pâncreas, e aí a insulina acaba tirando um pouco mais de glicose, e aí você fica com hipoglicemia. E aí dá vontade de comer logo de novo outro pãozinho para aumentar a glicose. É mais ou menos assim que funciona. Então, às vezes as pessoas perguntam, vale a pena eu deixar de comprar um pãozinho simples, que não é integral, que custa aí R$5 em média, e comprar um integral que custa 10, se é a mesma quantidade de fatia? É uma pergunta interessante. Então, como é que a gente responde essa pergunta? Fazendo outras perguntas. O que você está querendo com um pãozinho? Você só quer usar ele como alimento ou você está querendo investir na sua saúde? Porque se for investir na sua saúde, R$5 de diferença é muito bem pago. Para você não dar estímulo de insulina demasiadamente comendo um pãozinho simples, né? Em se tratando de comer um alimento integral, que você vai ter um comportamento glicêmico muito melhor. Mas a diferença é muito grande. Então são perguntas, né? O que você quer quando você vai escolher comprar um pãozinho simples ou um integral? Você quer economia? O simples vai te dar economia. Agora, pode ser que lá na frente ele te dê despesa. Então tem que levar isso em consideração. São aspectos importantes. Como nutricionista, a gente sabe como orientar uma pessoa que, por exemplo, tem o vício e o hábito de comer o pãozinho francês
o pãozinho refinado ali, de farinha refinada, a gente tem estratégias que a gente cria para não fazer com que a glicose aumente tão rápido assim. Tá, quais são essas estratégias? Uma delas, por exemplo, é colocar uma proteína dentro do pão. Então, você vai comer um pãozinho francês, você pega uma proteína e coloca dentro do pão. Qual proteína? Pode ser uma carne, pode ser um ovo, pode ser um queijo, né? Porque com isso você vai diminuir o estímulo para que a glicose aumente tão rápido e assim a liberação de insulina. Então, são perguntas que a gente traz, porque pode ser dúvida das pessoas, né? E aí, em se tratando da qualidade dos alimentos, vai essa questão. O que você está querendo quando você vai comprar um pão? Você quer só levar o pãozinho de cada dia para sua casa ou você quer investir em saúde? Ah, mas dá diferença realmente? Dá diferença. A composição corporal, a composição de um pãozinho integral, de boa qualidade, com uma farinha integral predominantemente, que hoje é muito raro ter um pão que é só farinha integral, mas a maior parte, sendo integral, é óbvio, vai custar um pouco mais caro, mas dá diferença na qualidade, dá diferença no comportamento glicêmico, dá diferença do investimento na nossa saúde. Então, tem que avaliar os perfis, né? Qual é o perfil que eu estou para saber qual é a atitude que eu tenho. E aí fazer essa comparação para avaliar, porque às vezes o que você está levando por R$5 agora vai gerar, em alguns anos, uma despesa que você vai ter que fazer um investimento aí. Um diabético, por exemplo, que depende de insulina, né, vai ter que aumentar no orçamento todo mês. A insulina que ele vai ter que tomar, porque não tem volta mais. Depois de se tornar diabético, né, o pâncreas já não está produzindo a insulina, tem que tomar. Então, são escolhas e a partir das escolhas a gente identifica aí os valores, né? E aí, como é que você vê a administração do orçamento, né? Até mesmo saber se tem um percentual do investimento do orçamento familiar que pode ser gasto com comida. Existe um estudo, existe alguma coisa balizando isso? Olha, você pode gastar até tantos % do seu salário, que é o ideal, em relação com comida. Existe um percentual. A gente sabe, por exemplo, numa empresa, para o aluguel, você tem até tantos % que você deve investir, se eu não me engano, é até 30% da sua receita, né? Com o aluguel, para ter uma saúde da empresa. E aí, para compras de alimentos, existe um percentual? Tem algum estudo dizendo algo a respeito disso? Alessandro, eu realmente não conheço se tem algum estudo determinando o percentual. Eu já, como economista, a gente lê muito os estudos das faixas etárias das rendas das famílias, quanto o percentual que elas gastam em torno de alimentação. A gente sabe que quanto mais simples é a família, quanto menos renda tem a família, o percentual que ela gasta é maior proporcionalmente, fica o seu salário mais na alimentação. Por isso, quando a gente tem um pico inflacionário na questão dos alimentos, as famílias que mais sofrem são as de baixa renda. Hoje, em torno, quem ganha até 5 salários mínimos, pelos estudos econômicos, ele gasta em torno de 25% até 30% do seu orçamento, ele vai no gasto com alimentação. Acredito que não deve variar. Aí, à medida que a pessoa vai ganhando mais, esse percentual deve reduzir um pouco, né? Mas é em torno disso aí, eu acredito em 25% a 30%. Eu não acredito, deve até ter estudos, mas que eu tenha conhecimento mesmo, eu não pesquisei nessa área. Mas as suas dicas aí é fundamental, porque a gente tem olha muito o curto prazo, a gente é muito imediatista, né? Esse consumismo que a gente vive hoje no mundo, a gente costuma ser muito imediatista, a gente não pensa a médio e longo prazo. Mas a gente faz um planejamento da nossa alimentação, do que a gente vai consumir, do que a gente está consumindo hoje, e consumindo coisas mais saudáveis, com certeza a gente tem um ganho, não é um gasto agora, é um investimento para o futuro. Né? Que a gente vai envelhecer com qualidade de vida e vai chegar na terceira boa idade, como o pessoal fala, muito mais saudável, gastando muito menos em medicamento, em consultas médicas, por ter tido aí tanto atividades físicas como também uma boa alimentação. Então, eu acho que seu raciocínio que você passou aí da questão do pão, ele vale não só no pão, mas vale em toda a nossa alimentação. A gente sabe, produtos orgânicos, ele tem um custo mais elevado.
Não vou dizer que a gente tem que substituir 100%, mas a gente começa, se puder substituindo ali, né? Mesmo que você pague um pouquinho mais caro agora, no futuro você tem você tem esse retorno na sua qualidade de vida. Você evita, às vezes, uma doença. Vou te dar um exemplo do cigarro, que é coisa pior do que o cigarro, é um veneno para a saúde. Ainda tem, né? Hoje está muito reduzido, mas ainda tem pessoas que ainda gastam ali R$ 400, 500 só no vício ali do cigarro. Não é só esses 400 que está gastando agora. E lá no futuro, na hora que tiver algum problema pulmonar e tudo, o quanto que não vai gastar lá no futuro? Então, são dinheiros aí jogados fora por questões de hábito. Se as pessoas pensarem isso, na questão do cigarro, nunca deveria, né, levar um cigarro à boca, né? Mas isso também vai. Isso, com esse exemplo do cigarro, a gente também pode começar a pensar em outras questões na própria alimentação. Às vezes dando preferência a um produto mais saudável, que é mais nutritivo para a nossa vida. E que é aí que eu acho que entra principalmente o papel do nutricionista, do profissional, para orientar. Porque muitas vezes a gente não tem, o grande público assim que não tem essas informações. Ele não sabe diferenciar, igual você disse aí, de um pão francês de um pão integral. Uma boa parcela da população não sabe. Então, quanto mais informações puder levar essas pessoas a fazê-las raciocinar e pensar, eu acho que aí a gente contribui aí para a qualidade de vida das pessoas. Hoje eu estava com um casal de clientes no estúdio, antes de vir para cá, atendendo, e aí surgiu o assunto de comida, de criança, e a gente estava comentando, e aconteceu um fato inusitado com a auxiliar lá, que trabalha na casa da minha sogra, há alguns anos já, mas enfim. Ela foi oferecer para minha filha, e na época ela tinha 5 anos, um pacotinho de bolacha recheada. E a gente nunca tinha apresentado para minha filha um pacotinho de bolacha recheada, ela não conhecia. A gente não tem costume, né? Eu recordo que talvez, quando eu era já casado, na rua, em uma viagem, alguma coisa, eu ter comprado um pacote de bolacha recheado, mas para levar para casa eu não recordo. Estou 18 anos casado aí, entre namoro, noivado com a minha esposa, 18 anos eu não recordo de ter comprado um pacote de bolacha recheado. E aí, a auxiliar na casa do meu sogro ofereceu para minha filha um pacotinho de bolacha recheada e ela ficou admirada, porque ela falou, nossa, tem um negócio por dentro aqui, que legal, colorido. E aí, não sabia o que fazer com aquilo, aí a auxiliar virou e falou assim, não, pode comer porque é gostoso, é o recheio. Mas o que eu quero dizer com isso é que são situações ali que ela não tinha sido apresentada até então, né? Não conhecia, não fazia parte do hábito dela. Mas é uma utopia? Não, assim, a gente segura o máximo que pode para trazer uma característica mais saudável, né, de alimentação mais saudável para a menina, exatamente para que possa dar um norte, né, assim, para ela. É óbvio, ela come, às vezes na escola, uma coleguinha dá, ela troca, mas a gente não impede, mas a gente faz a nossa parte. E o que você vê em relação a esse apelo que tem os supermercados, por exemplo, desses processos, desses alimentos industrializados, né, as coisas prontas para as pessoas levarem para casa? Como é que você vê isso no mercado hoje, como economista? Eu vou só abrir aqui, mas eu estou te ouvindo, eu estou com fone, só abrir a porta aqui, pode falar que eu estou ouvindo. Alessandro, tem crescido muito, somente de uns tempos para cá, porque com a industrialização, a cada dia mais novos produtos têm chegado ao mercado. E muitas vezes esses produtos, às vezes tem a facilidade da gente consumir, mas em termos de nutrientes de qualidade, eles não são tão bons como um produto mesmo, um alimento que a gente pode preparar às vezes em casa. Mas hoje tem mais realmente esse apelo mesmo, né? As indústrias fazem de tudo. Hoje você encontra praticamente produtos enlatados, a maioria. Quem mora sozinho hoje tem até produto instantâneo ali para facilitar no seu dia a dia. E nós que vivemos num mundo mais corrido, né? Hoje tantos a fazer, mesmo com tanta tecnologia, mas o mundo está tão corrido, às vezes a gente acaba optando por algum produto
industrializado pela facilidade, pela praticidade de se ter. E aí vem o marketing, né? Que a gente é bombardeado com o marketing a toda hora, desde da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o marketing, seja no celular, seja na televisão, seja no jornal ou na revista, a gente sempre está bombardeado aí para consumir esses produtos. Essa é a mocinha que eu te falei que quando foi apresentada com uma bolachinha recheada, ela ficou meio assustada, não sabia se podia comer o recheio. Mas assim, é importante dizer a respeito disso que assim, a gente não proíbe. A gente só não tem coisas em casa, no dia a dia, que a gente entende que não agrega. Mas ela, né, vai em algum lugar, numa festa, e come, a gente não importa, não põe regra assim desse jeito. Mas é fazer o que pode ser feito, né? E ajuda bastante. Eu acho que a orientação é o básico, né? Você vai informando, vai levando conhecimento e orientando, né? Eu acho que é o caminho, porque tudo que é proibido a pessoa também acaba não querer respeitar, né? Desperta interesse. Mas você, na orientação, que é o caminho, que é o correto. Nós temos aí 10 minutinhos para fazer o nosso fechamento, e eu queria, né, que você, como economista, fizesse as suas considerações finais, né, do que pode ser feito aí para poder auxiliar a população de um modo geral, em se tratando principalmente de compras, que nós falamos aqui hoje, basicamente de compras, né? As orientações que você pode estar passando, você já falou no decorrer da nossa live, que você já falou várias delas, mas eu queria que você fizesse um fechamento, deixando uma mensagem, né? Assim, o que, do ponto de vista de economia, a gente pode, no dia a dia, utilizar, principalmente em se tratando das compras, e compras aí de alimentos. Eu sempre bato mesmo na mesma tecla, é o planejamento, é você ter a noção do seu orçamento. Aí quando eu falo em planejamento, eu não falo também só na hora do momento de compra. A gente tem o hábito também de fazer um planejamento da nossa vida financeira, de quanto que eu ganho, o quanto eu ganho é fácil. Eu pego meu contra-cheque, pego a minha receita e vejo quanto que eu tenho de rendimento. Mas para onde que esse dinheiro está indo é que é o mais complicado. Então, se a gente tiver hábito de anotar ali as nossas finanças do dia a dia, a gente vai ter um controle. Ó, eu estou gastando muito em tal área, estou gastando mais em tal área, isso aqui dá para reduzir, nessa área não dá para reduzir. Então, se você começa a ter o hábito de anotar, mas não só anotar, estudar também onde que você está gastando o seu dinheiro, você vai viver mais tranquilo, você vai conseguir juntar os seus recursos para aplicar na melhor forma, E a gente também tem objetivos também, né? A gente às vezes vive no mundo, eu não vivo no mundo do consumismo, a gente às vezes não pensa no lazer, não pensa numa viagem. Isso também é importante na nossa vida. Então, se você começa a ter o hábito também de fazer os seus planejamentos, de fazer uma viagem planejada, às vezes a troca de um veículo, a troca de uma casa, tudo isso, você começa a ter esses hábitos de anotar, de fazer esse planejamento, você consegue. Né? Eu acho que a dica que a gente fica por isso. Nós estamos passando aí por um momento, às vezes agora inflacionário, né? Nós estamos tendo um pouco dos ajustes das contas aí, mas aí que chama mais atenção, para a gente se policiar mais, para a gente saber para gastar com responsabilidade o nosso dinheiro. E outra dica aí para o consumo, se puder evitar cartão de crédito, evitar juros, também, porque os juros é um dinheiro que você não vê. Às vezes uma coisa que você pode planejar, mas só naquele impulso, no impulso de ter aquele produto, você vai comprar com juros, às vezes não compensa. Então a gente começar também a evitar aí cartões de crédito, juros, também é uma dica que a gente deixa aí para os nossos ouvintes aí, né, as pessoas que nos acompanham na live, porque esse é um dinheiro que não volta. E aí, mais eu tenho que te agradecer, Alessandro, pelo convite. A gente está à disposição aí, na próxima oportunidade que você achar que a gente quiser, a gente está sempre à disposição aí, porque a gente puder fazer esse bate-papo, eu acho que é de grande valia aí para as pessoas. Eu tenho certeza, quero agradecer, sei que sua agenda é apertada também, né, que além de economista, você tem um cargo público também, então a gente sabe os seus afazeres, mas eu fico muito agradecido pelo seu desprendimento, a boa vontade, e assim, é uma
é autorresponsabilidade, né? Assim, a gente chama até de utilidade pública, porque as informações dadas aqui, a gente tem certeza, para quem está do lado de lá da tela, alguma coisa vai captar, vai absorver dessa nossa conversa e que pode fazer diferença no dia a dia, né, dessas pessoas. E eu, como nutricionista, aqui dizendo também sobre, principalmente a parte de compra de alimentos, sempre avalia o que você quer no alimento que você vai comprar. Alimento é investimento. Olha a dica, alimento é investimento, né? Então sempre avalie o que você quer no alimento que você está comprando. Você quer prazer? Você quer se nutrir, se alimentar bem, né? Você quer cuidar de si, da saúde? Faça essa pergunta para você. Porque aí você vai ver o valor, a quantidade de dinheiro que você vai poder investir em você em relação à alimentação. Ah, não, eu vivo para comer. Meu negócio é encher a boca. Ok. Esse é um direito seu. Mas às vezes não, às vezes você está fazendo coisas erradas, equivocadas, porque não está claro para você. Qual é a finalidade sua quando você compra comida, quando você compra alimento? O que você quer disso, né? Porque às vezes você está no vício ali, no automatismo, fazendo as coisas, mas você não está parando para pensar, por isso que não está fazendo muito sentido para você. Qualquer coisa que você comprar, colocar na boca, está do mesmo jeito. Esse pensar a respeito de o que está sendo colocado dentro da boca é muito importante. Ele muda o destino de uma vida. Uma pessoa que tem diabetes, que hoje tem diabetes, se ele entendesse que começou há 10 anos atrás, talvez ele teria começado a fazer alguma coisa diferente para não ser diabético hoje. Mas ele já está diabético. Eu lembro uma coisa que me marcou, para a gente fechar aqui. Uma vez eu fiz uma palestra em Divinópolis, no Sersan. E foi por um grupo. E o tema era diabetes, obesidade e hipertensão. Diabetes, obesidade e hipertensão. 3 doenças crônicas degenerativas gravíssimas. As 3 juntas matam milhões de pessoas no mundo inteiro e no Brasil principalmente. E aí quando eu lá falando de diabetes, hipertensão e obesidade, uma senhora levantou e virou para mim e falou desse jeito: ô meu filho, mas me conta uma coisa. Eu já sou diabética, sou hipertensa e estou obesa. Por que a gente não fica sabendo essas dicas que você deu para a gente antes? Eu virei para ela, a senhora me perdoa, mas eu não tenho a resposta para a senhora. Ou seja, por que a gente só fica sabendo depois que tem a doença? Talvez a gente está aqui fazendo a nossa singela contribuição, trazendo algo para você antes de você estar gastando demasiadamente com alimentação, antes de você ter um problema de saúde, porque não investiu na sua saúde, não fez essa pergunta, né? Qual a finalidade de colocar na boca o alimento que eu coloco? Que talvez dá um norte para mim, já dá um direcionamento, né? E a partir daí a gente toma as melhores decisões possíveis e começa a acertar mais em relação à alimentação, e isso pode mudar o nosso destino, pode mudar o nosso dia a dia. Se fez sentido para você, essa live vai ficar salva aqui na bio, pode copiar, pode compartilhar com pessoas que você entenda aqui, né? Se faça sentido para você, vai fazer para alguém também que você conhece. Vou enviar para você também, Sirlei, e aí também Sim. tendo alguém para compartilhar, né? Porque é autoconhecimento, é autorresponsabilidade, como nós dizemos, né? Com certeza alguma coisa aí vamos tocar no coração dessas pessoas, não é isso? É isso mesmo. Acho que o que a gente pode contribuir é fundamental para as pessoas. Ainda tem aqui uma perguntinha aqui, vamos ver se dá tempo. O André Marra perguntando a dieta mediterrânea é correta? É interessante a sua pergunta, André. E a questão é correta para quê? Né? Assim, ela tem uma grande serventia, ela tem uma finalidade muito grande. Ela trata aí de gorduras essenciais, como estando na ponta lá da pirâmide, né? E é importante, eu valorizo muito. Ele estava perguntando para o Sirlei, o André Marra aí. Eu entendi que aqui como sendo, né, se tratando de nutrição, né? Mas é uma dieta... Oi? Da parte da dieta eu não entendo, aí é com você, Alessandro. Aí ele fala aqui pro Alzheimer, né? Então, assim, tem as boas gorduras, né? Tem as gorduras essenciais, os ômegas 3, 6 e 9, que combatem os radicais livres, principalmente ali, em se tratando, como ele colocou aqui, sobre o Alzheimer,
É isso mesmo? E a gente sabe que o Alzheimer tem um comprometimento muito grande na bainha de mielina, que é aquela proteção que tem do neurônio, garantindo que os impulsos nervosos vão passar de um neurônio para outro, tendo a comunicação e assim a propagação dos impulsos nervosos para a contração muscular, para o movimento, para o pensamento, para uma série de fatores. E a gente sabe que os radicais livres, eles podem sim contribuir para a diminuição dessa bainha de mielina, para diminuição na propagação desses impulsos. E a gente sabe que os ômegas, os óleos essenciais, as gorduras essenciais, elas têm uma função como antioxidante, né? Antioxidante. E aí sim, o antioxidante vai impedir o quê? A oxidação, causada por quem? Pelos radicais livres. Então, são compostos da alimentação que são desejosos estar presentes na alimentação, principalmente em se tratando de combater os radicais livres. Não dá para se afirmar que o uso preventivo aí desses alimentos vai impedir que uma pessoa tenha o desenvolvimento, por exemplo, do Alzheimer, porque até não está associado a só os radicais livres, né? Existem pessoas saudáveis, com alimentação saudável também, hábitos saudáveis, e que trabalham a memória, inclusive professores, por aí vai, pessoas que estão sempre exercitando o cérebro e que são acometidos pelo Alzheimer. Então ainda é coisa nova para a gente, não dá para afirmar. Mas a dieta do Mediterrâneo tem uma característica marcante que é combater os radicais livres, principalmente pela presença dos ômegas, né? E aí a gente entende aí que seja já um benefício a mais que a gente tem. Eu fico agradecido, vocês que chegaram no final aí, essa live vai ficar salva aí na bio, então você pode assistir ela na íntegra, tá? E pode compartilhar também. Fico agradecido a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Nós precisamos encerrar aqui, senão vai ser cortado o nosso sinal. Mas enfim, fico agradecido, uma ótima noite para todos vocês. Sirlei, mais uma vez, meu muito obrigado, fique com Deus, viu? Uma boa noite. E vamos pensar assim num novo tema para a gente voltar a conversar aqui, tá bom? Não, tranquilo, eu que agradeço, Alessandro, pelo convite, estamos sempre à disposição. Excelente noite para você, para sua filha, para todos aí que estão nos acompanhando. Um abraço, boa noite para vocês.